Estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. E nós vamos abordar um assunto aqui que por alto abordamos num programa anterior. É sobre a evolução. Nós estamos aqui no mundo, no planeta Terra, encarnados, para o bem nosso. Deus criou-nos para que nós crescêssemos e fôssemos felizes um dia. E isso depende da evolução nossa. Então, a nossa evolução não é uma coisa para agradar a Deus, que vai ser útil a Deus, quando também nós fazemos preces, mesmo de agradecimento. Não são para beneficiar a Deus, porque Deus é imutável. Nós oremos ou não, nós façamos o bem ou não, Deus é sempre o mesmo. O pecado não atinge Deus. Se Deus sofresse com os nossos pecados, com as nossas faltas, ele seria um ser tremendamente infeliz, mais infeliz do que nós. Então, por quê? Porque ele é imutável. Então, tudo que o Evangelho nos pede, tudo que Jesus ensinou, não é para beneficiar a Deus, é para beneficiar a nós mesmos, é para nós acelerarmos essa evolução nossa, em busca da perfeição, como disse Jesus, a perfeição de Deus. Quando ele fala assim, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quer dizer, nós temos que nos mirar na perfeição do Pai e caminharmos nessa direção. Agora, como Kardec deixa claro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que nós não vamos ser perfeitos jamais, como Deus é perfeito, porque a perfeição de Deus é infinita. E a nossa, por maior que seja, ela é limitada, é finita. Mas é um modo de falar, é uma força de expressão de Jesus, quando ele diz assim, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, a gente não pode tomar esta frase de Jesus literalmente, porque jamais poderemos ter uma perfeição igual à de Deus. Agora, uma perfeição semelhante à de Deus podemos ter, mesmo porque, como diz a Bíblia lá em Gênesis, quando o homem, ou quando houve uma decisão do plano espiritual, podemos dizer de Deus, de criar-nos, ele diz, há uma frase lá atribuída a Deus, não vou dizer que seja a Deus mesmo, mas é uma frase que se atribui a ele, e que diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, podemos, é claro, ter uma perfeição semelhante à de Deus, mas jamais igual. E temos que considerar a perfeição de Deus como se fosse uma bússola para nós, ou como se fosse uma seta, para nós nos mirar nela em busca dessa nossa evolução. Porque, como eu disse, é para isso que nós estamos aqui. E Jesus, ele disse que o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Só que em muitas pessoas, na maioria, esse reino de Deus está
em forma de semente. Uma semente que tem já, vamos dizer, uma planta, uma árvore dentro dela, mas que ainda não está atualizada. Então, esse reino de Deus em nós é como se ele fosse uma semente que representa, que é, até certo ponto, e como diz a filosofia, em estado de potencialidade, já é uma semente da nossa perfeição, semelhante à perfeição de Deus, que está no futuro. Lembrando que Jesus ele disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas isso não é para agora, é para o futuro. E nós temos essa semente dessa perfeição, desse reino de Deus dentro de nós. Só que nós temos que cuidar dessa semente. Temos que tomar algumas atitudes com relação a ela. Se fosse uma semente real, como de uma planta, teríamos que colocá-la na terra, jogar uma água, e que ela recebesse a luz solar. Então, o cuidado que nós temos com uma semente de uma planta, temos que ter com esse reino de Deus em forma de semente ou em estado de potencialidade em nós. Temos que cuidar dela para que ela germina, cresça, floresça e produza frutos, e frutos bons, frutos saudáveis, porque inclusive, Jesus nos compara muito com árvores. E ele diz que se conhece a árvore, quer dizer, a nós mesmos, conhece-se a árvore pelos frutos. Se os frutos forem bons, é sinal de que a árvore também é boa. Então, temos que produzir frutos, sim, e frutos bons, saudáveis. Mas estamos encerrando esse bloco. Voltamos dentro de alguns instantes.